Renzo, em qual cenário a faculdade é importante? Existe esse cenário? Existem, acho que alguns cenários. Um caso claro é quando você só pode atuar naquela atividade se você tiver o diploma. Tem área que é regulada dessa forma, não é o caso de tecnologia e por isso que a gente fala do caminho mínimo para você chegar lá. Mas existem áreas em que você tem regulação. Por exemplo, dentro da própria área de tecnologia, se você quiser dar aula no ensino superior, no Brasil, você precisa ter ensino superior. E potencialmente nas federais, e eu sei disso porque eu dei aula na FATEC, eles começaram a exigir lá também, você precisa ter uma pós-graduação, ou um mestrado ou um doutorado. Então, se você pretende atuar na academia, você precisa da faculdade. E, inclusive, é uma outra também crítica que às vezes eu falo, né? Seu professor, como é que teu professor vai te ensinar a ir pro mercado se ele nunca esteve lá? Tem muito professor que é profissional só de faculdade. Ele estudou a vida inteira, ele saiu da graduação, ele fez mestrado, ele fez doutorado, virou professor e nunca atuou no mercado. Mas, se você quer essa carreira do seu professor, essa que eu acabei de falar, é uma possibilidade. E zero problema com isso. Aí sim a faculdade vai ser importante, que é quando dizem, mas o objetivo da faculdade não é formar para o mercado, é formar um pesquisador, um intelectual que gere produção científica. Então, se você gosta desta área, então potencialmente a faculdade é um caminho, e mestrado e doutorado vai ser um caminho importante para você. Ou se realmente o exercício da profissão em si é regulado, como por exemplo OAB. Você, inclusive, depois de fazer a faculdade, você não pode advogar se você não passar no exame da OAB. Você precisa ter um CRM para atuar como médico. E essa é a regra, salvo algumas exceções, é a regra no mundo inteiro, né? E mesmo assim, veja que o médico ainda tem a parte de residência, né? Por quê? Porque ali é importante, né? Não vai dar para você aprender a fazer medicina abrindo as pessoas hoje em dia. Apesar de ser isso exatamente o que faziam no passado. Tá? No Egito antigo da vida era isso que faziam. Tá? Mas se você quer seguir a área acadêmica ou se a área na qual você pretende atuar necessita, é obrigatório ter o diploma, então beleza, você vai precisar ter o diploma. Tá? E outro ponto é o seguinte, muitas vezes as pessoas vêm e falam, mas Renzo, você vai ter o pensamento científico, você vai aprender a pensar criticamente, e isso é muito importante. Ou alguém colocou hoje, foi ótimo. Não, faculdade não é perda de tempo, porque uma hora ou outra você vai precisar. Pô, beleza, sabe, uma hora ou outra você vai precisar de uma cirurgia de coração, então o que você vai fazer? Você já vai, sei lá, você já vai começar a tomar estatina por causa disso? Não, quando for necessário você faz. Ou você pode até prevenir, né? Mas porque uma hora pode ser necessário é complicado. Então, qual que é o caminho que a gente propõe, né? Mesmo, tudo bem, faculdade bacana, eu tô pretendendo trabalhar em uma empresa, meu sonho é trabalhar em uma empresa, por exemplo, IBM. A IBM pede faculdade. Tá? A Red Hat que ela comprou agora não pede. Tem várias pessoas trabalhando lá sem faculdade, então eu não sei como é que tá agora isso. Mas, vamos supor, meu sonho é trabalhar no IBM, lá pede faculdade. Qual que é um caminho para mim mais efetivo hoje? Você segue o caminho sem faculdade, dá um jeito de estudar sozinho, na internet, com cursos, entra no mercado, tem um conhecimento prático da coisa e depois você faz a faculdade. Você vai fazer a faculdade de uma forma muito mais consciente, puxando, entendendo quais são as matérias que são úteis, se possível, não escolhendo aquelas matérias que não vão ser úteis para o seu dia a dia, para a sua carreira. Então você pode fazer depois, e tenho vários amigos que fizeram isso, que foram fazer a faculdade depois de estarem no mercado. E tenho muitos amigos que ao entrarem no mercado com um ano de faculdade, também abandonaram a faculdade. Então tem os dois casos. Não existe uma fórmula, não espere aqui que a gente vai bater em pedra e vai falar, não faça a faculdade. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte, olhe o menu que existe aqui agora, nesta realidade, com acesso à internet, com outras alternativas, avalie cada uma dessas alternativas de acordo com o objetivo que você quer atingir, e aí trace um caminho para você conseguir atingir
esses objetivos com um esforço mínimo. Acho que essa é a ideia, é isso que a gente está trazendo. E é isso que a gente quer dizer com a faculdade é perda de tempo. E aí depois eu até falei para o Moacir, acho que o termo correto é colocar a faculdade é um desperdício de tempo. Por quê? Porque você vai estudar muita coisa que você não vai usar na prática. E aí vai de acordo com isso que o que eu ouvi aqui no nosso, o que eu li no nosso post publicitário. Ah, mas 1 hora vai ser preciso. Tudo bem, qual é essa hora? Quando você for preso, aí talvez você... Eu acho que nem existe mais um dia. Não, talvez eu vá pra cadeia e talvez eu precise ficar numa cela em separado. Talvez eu precise de uma matéria de cálculo. Talvez eu precise resolver equações diferenciais com variáveis complexas. Talvez eu precise. E se eu precisar, eu vou estudar isso. Agora, eu estudei no passado e isso já saiu da minha mente. Há 15 anos atrás, por quê? Porque eu nunca utilizei isso na prática. E quando você não utiliza, o conhecimento vai desaparecendo. Tá? Então era muito melhor que quando eu fosse precisar, eu fosse lá e buscasse aquela matéria e falasse, pronto, agora eu vou fazer essa matéria de maneira isolada para aprender o que eu preciso aprender. Tá certo? E aí, meu querido Moá? É isso aí, eu concordo. Cara, se você quer ter uma visão mais acadêmica da parada, se você quer ter uma visão mais de fundamento, né? Porra, tem muita coisa que é muito mais fácil você conseguir entender na academia, entender lá dentro da faculdade, principalmente algo assim mais vanguardista no sentido de não necessariamente de mercado, né? Mas tipo, puta, uma tecnologia diferente, o pessoal tá pesquisando e tal. Eu acho que faz sentido. E existem situações, tipo assim, eu acho que se você, sei lá, tem 10 anos de mercado e tá querendo se aprofundar, se especializar ainda mais, ficar ainda mais técnico, eu acho que revisitar a faculdade ou visitar pela primeira vez a faculdade e aí sim solidificar esse conhecimento mais de base, aí faz todo sentido, porque necessariamente os problemas que você vai começar a resolver com certeza serão problemas mais de ordem mais baixo nível, né? Alguma coisa nesse sentido. Existe... E para você que quer estudar também, sem necessariamente ter um objetivo de trabalho, tá? Não é meu caso, eu não consigo ser assim. Para mim as coisas têm que ser muito práticas, muito utilitárias de alguma forma, né? Para fazer coisas não utilitárias eu reservo para o meu entretenimento e não para o estudo de tecnologia em si. Mas tem gente que é diferente de mim, então eu acho que existem cenários sim em que a faculdade faça sentido. Não é o caso se você quiser a sua primeira vaga.